Turma, meus amigos, vamos falar sobre família, papai, mamãe, vovó, titia, família E, família A, família, mas não é sobre qualquer família. É uma família muito especial, a família das palavras. Vejam essa foto aí, ó, na capa do vídeo. Livreiro, livraria, livro, livreco. Todas essas palavras pertencem à mesma família e resolveram fazer essa foto maravilhosa que mais parece um meme. Bom, reparem aqui, ó. Na biologia, os biólogos estudam as formas dos animais, estudam as famílias dos animais. Tem o filo, tem o gênero, tem várias definições para dizer ali aquele animal como ele é, né? Pois bem, as palavras, a gramática, também estuda como as palavras se organizam no que se refere à forma. Bem, vejam ali, ó, da palavra galo, nós podemos formar galinha, galinhas, galos, galinho, galinhagem, galinhada, galinheiro. E o nome disso é uma família de palavras. A área da gramática que estuda a forma das palavras é a morfologia. Morfo significa forma. Lembra lá dos Power Rangers que tem o morfar? O que é morfar? É mudar a forma. Bem, observem, então, que as palavras também têm uma família. Sapato, sapateiro, sapatinho, sapataria é a família da palavra sapato. Bom, o conjunto de palavras que tem a mesma origem, ou seja, tem o mesmo radical, são chamadas de palavras da mesma família, ou de palavras cognatas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso de palavra cognata. Então, para isso, a gente precisa saber o que são palavras primitivas, aquelas que dão origem às palavras derivadas, e as palavras derivadas, que se originam de outras. Bom, olha só. Aqui eu tenho uma palavra primitiva. Cruz, que vai dar origem a cruzamento, cruzar e cruzeiro. Reparem que dentro das palavras derivadas está ali a palavra cruz. Bem certinho, né? Agora, falso. Falsidade, falsificar, falsário. Agora, não é toda a palavra falso que está ali dentro de falsidade, falsificar e falsário. É só a parte falsa. O nome dessa parte, que pertence a todas as palavras da mesma família, é radical. Nunca mais esqueçam, radical é a parte da palavra que vai definir qual é o significado básico da palavra. E é aquela parte que nós vamos usar para determinar se as palavras são da mesma família ou não. Por exemplo, a palavra jeito dá origem a ajeitar, rejeitar, enjeitado. Todas essas palavras da mesma família têm a parte jeito, J-E-I-T, que é o radical, que deu origem a todas as palavras. Vejam, qual é o radical aqui? Livre, livre, L-I-V-R. E a palavra primitiva é livro, porque livro é uma palavra formada basicamente pelo radical. Casa, qual é o radical? Casa, porque o som é casa, né? Então é casa. Casa é o radical e casa é a palavra primitiva. Árvore, qual é o radical? Árvore. Mas aí vocês vão falar, Sor, essa palavra é uma palavra que é bizarra. Sempre existe aquela ovelha da família, que é a ovelha que não se enquadra aos demais familiares. Querem ver uma coisa aqui, ó?
Mostrar uma foto para vocês que vocês vão falar. Esse aqui é o arborizar. Qual é que tem a palavra estranha aqui? Vamos dizer arborizar. Esse aqui é o membro da família que é o arborizar. Quem é o arborizar aqui? Aquele da bandana? Estilosão? É. Poderia ser. Mas, vou falar para vocês aqui, ó. Sabem por que arborizar tem essa forma estranha, diferente? Não cumpriu a regra? Porque essa é a palavra como ela era no latim. Quando o português foi começando a se tornar português, primeiro ele era latim. Aí os romanos, os lusitanos, que eram as pessoas que viviam lá na região onde agora é Portugal, eram os chamados lusitanos. Sabem o que eles faziam? Eles falavam um latim errado. Igual tem gente que fala, entre aspas, português errado, todo mundo fala, fala português errado, que nós estudamos na variação linguística, que não existe errado nem certo, que existe adequado e inadequado para a situação comunicativa. Então, os gramáticos de antigamente olhavam para essas pessoas lá da Lusitânia e falavam assim, ó, vocês falam português errado, vocês falam latim errado. Sabem por quê? Porque tudo que era som de B lá no latim, se ficava entre duas vogais, ou se ficava numa posição assim, ó, depois de uma vogal sonora, de uma consoante sonora como R, que para falar o R, eu vibro as minhas cordas vocais, por isso ela é chamada de sonora. Depois que tinha uma, ou entre duas vogais, ou depois de uma consoante sonora e uma vogal, eles não falavam B, eles falavam V. Aí os gramáticos antigos faziam um preconceito linguístico com eles. Falavam assim, você está falando V em vez de B. E quando o correto é falar arbore, arbor, arbor. Em latim, a palavra árvore era arbor, arbor. Aí os lusitanos falavam arvor, arvor, arvor. E eles, arvor, árvore. E aí mudou para árvore. Aí o que aconteceu? Lá no século XIX, as pessoas começaram a estudar latim e falaram, latim, latim é uma língua bonita. Ninguém mais fala latim. Vamos pegar umas palavras do latim e colocar no português? Vamos. Aí foram lá, pegaram a palavra como é que isso aqui? Arborizar, arboricultura, arborizado. Eles pegaram essas palavras depois que o português já tinha evoluído. E eles falaram, vamos pegar... É bonito falar latim. Vamos pegar umas palavras do latim e vamos botar no português? Aí pegaram essas palavras que têm um radical diferente. Mas não é que elas têm um radical diferente. O radical é o mesmo, mas ele muda um pouquinho a forma. E sabem como é que é o nome de um radical que muda um pouquinho a forma? Alomorfe. Alomorfe. É um radical alomorfe. Alomorfe tem a forma diferentona. Bom, não importa. O que importa é que mesmo que aqui tenha um B, o radical é o mesmo. É árbor aqui e árvore aqui. Ah, senhor, mas por que ali é árbor e lá é árvore? Ah, porque vocês já sabem, no português, quando ele foi evoluindo, as pessoas começaram a falar árvore e depois outras pessoas vieram e falaram, vamos pegar umas palavras latinas e colocar no português. Aí pegaram algumas, botaram no português e ficou assim, misturando latim com português. Vê se pode. Entenderam? É tipo assim, ó, um filho que sai da casa do pai, vai viver na sua casa e depois volta um pouquinho para a casa do pai para morar com o pai de novo. Essa palavra é arborecer. Bem. Bom, o que é cognato, que eu estava falando para vocês? Uma palavra cognata é uma palavra que nasceu junta com outra, ou seja, que tem o mesmo radical de outra palavra. Então, as palavras cognatas são chamadas de palavras irmãs, porque elas derivam de uma mesma raiz ou de um mesmo radical. Isso quer dizer que elas têm a mesma origem etimológica. Arbor,
arborescer e arvoredo têm a mesma origem no latim, que é arbor. E aí nós podemos falar que essas são palavras irmãs, porque elas nasceram juntas lá na língua latina. O problema é que uma delas sofreu o processo de evolução e outra não. Por quê? Porque ela estava lá paradinha no livro, e aí uma pessoa que era chamada culta foi lá no livro, gostei dessa história de árbor, vou criar o arborecer, porque vai me lembrar do latim. Pegou e colocou. Mas essas palavras são da mesma família igual. Se fizerem o exame de DNA, vão ver certinho que elas são da mesma família. Para que a gente saiba estudar ortografia, a gente precisa estudar as famílias de palavras. Certo?